Fala, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Fala aí, isso. Chicão. De novo, Thiago, estamos aqui para a gente bater aquele papo sobre carreira, sobre vida, sobre bom. trabalho e tudo mais. Fala de fofoquinha do bem. Aliás, Qual sigam é? sigam a gente no Instagram. Opa, deu pau aqui. Muito bom. Sigam a gente no LinkedIn, no Depois Instagram. sou eu, né? Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, na Deezer, no Spotify e onde mais, Chicão? Olha, eu gosto de pedir que o pessoal se inscreva no nosso canal, Isso aí. compartilhem. Inscrevam-se no nosso canal. Façam essa fofoquinha do bem, tá bom? E, Thiago, hoje a gente tem o prazer de ter mais uma Quem convidada. que é a nossa convidada especial? Francis. Vamos lá. Vou acertar dessa vez aqui, tá bom? Boa. Administradora, coach pessoal, especialista em programação neurolinguística, atualmente é sócia e fundadora da Lorca Humanos e também ela é consultora em CNV, que é a comunicação não violenta. A gente vai falar com a Cristina Cursis, certo, Cris? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Estou bem feliz por estar entre amigos, né? Boa. Aqui é um bate-papo tranquilo. Sim. Do nosso lado só vai sair besteira, mas aí você corrige, por favor. Você é o Você que viu vai que- salvar. você Você é viu o que que a- vai salvar aqui, Cris. Você viu que a entrada já é bem o entrada- nosso jeito mesmo, tá É certo? que como eu fico olhando os Isso. comentários, é legal as pessoas... Aí eu ligo o YouTube aqui, eu só esqueci. É que o Lê não avisou. Tá que o Lê bom. não avisou. Mas vamos lá. Cris, eu pesquisei, estava olhando lá na internet, no LinkedIn, e eu vi que você começou a sua consultora, a Lorca, exatamente no mês da pandemia, Sim. março de 2020. Sim. E, pô, conta pra nós esse sentimento, porque é surreal, assim, no mês da pandemia, começaram a empreender. Conta pra nós, como é que foi isso? Bom, foi muito especial, porque primeiro eu arrumei um trabalho Boa. e eu não tinha empresa. A parte ruim é que começou na pandemia. Na verdade, eu tinha começado a conversar com as pessoas da empresa, um laboratório ligado à Deixa eu só Poli, empurrar um pouquinho aqui. Tá. Fica à vontade. um laboratório ligado à Poli. E então começamos a conversar antes da pandemia e formatamos todo um trabalho de oficinas de comunicação não violenta presenciais. E aí tivemos que mudar todo o formato. Às E pressas, né? às pressas. Ou seja, já estava tudo planejado, não deu para dar ré, né? Planejado. Já sim. aí começou e aí acabou tendo a adaptação, né? Isso. Porque imagina, no primeiro mês, você planejar um negócio, é tomar gol no primeiro minuto, Chicão. Não, imagina. Quanto tempo se planeja, Sim. decide, pensa, né? Realmente. Sim, Mas aí, sim. vamos que vamos. É, Mudamos. aí até invertemos um módulo, né? Uhum. Porque a gente tinha esperança de que acabasse logo, que pudéssemos fazer as oficinas presencialmente. Então, a gente Tá. não sabia, né? Quanto tempo ia demorar, se era um mês, 2 meses. Então, eu inverti um segundo módulo, que era individual, foi um coaching com os coordenadores do LabSeed, né? Desse laboratório. Uhum. E, enquanto isso, aguardando. Mas, como não voltou, a gente mudou tudo, né? Para fazer online. E foi muito bacana a experiência. Ah, é? E então, como apareceu esse trabalho antes de eu ter a empresa, eu fui fazendo toda a abertura da empresa durante a pandemia, né? Que legal. E o Chico comentou, né, da comunicação não violenta. Qual é o princípio? Só para as pessoas entenderem, por mais que quando você fala comunicação não violenta esteja muito claro, né? Mas o que caracteriza uma comunicação não violenta? Na verdade, se você puder aproveitar, e qual é a origem também, né? Certo. Eu estou sentindo falta de contar minha história aqui, né? Mas tudo bem. Não, a deixa eu gente falar. vai e Pelo volta amor aqui. de Deus. Você que manda aqui. Você... Então, mas vamos lá. A comunicação não violenta, ela teve origem no trabalho de Marshall Rosenberg, um psicólogo americano de origem judaica. E ele era muito estudioso do comportamento humano e ele vivenciou muitas situações de violência na infância dele, na cidade onde ele morava, Detroit.
tinha muitos conflitos raciais e a família dele foi bastante afetada, né, por conta disso, por conta de serem judeus. E teve um período que eles tiveram até que ficar em casa, não podiam sair por causa desses conflitos, né? Na escola também ele sentia muito isso. E ele se questionava desde pequeno por que algumas pessoas têm uma compaixão de uma forma tão natural e outras pessoas já não têm. Até o contrário, são mais rudes, são mais violentas. Sim, né? sim. E aí ele se formou em psicologia, foi discípulo do Carl Rogers, e aí ele foi formatando, né, Foi pesquisando, e montando formatando todo esse trabalho dele. exatamente. E a origem foi com esse livro aqui, né, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. O nome pode parecer um pouco estranho, porque a gente está falando de algo que não é. A gente quer uma comunicação que não é violenta, então a gente está usando o não violenta. Mas quando a gente olha para a origem desse nome, a gente consegue entender, porque a origem vem da não violência de Gandhi. Então ele escolheu esse nome, né, baseado no que o Gandhi fez lá Exato. com o conflito que a Inglaterra, né, na independência da Índia. Isso. Caramba. Então foi a forma que ele encontrou de fazer uma síntese, né, de tudo que ele estudou e trazer de uma forma estruturada esse conhecimento e até bem simples, né? Então, ele tem uma estrutura simples, e tanto é que eu vim estudando há um bom tempo várias coisas, né, ligadas ao desenvolvimento humano, né? E eu encontrei na comunicação não violenta uma síntese de muitas ideias, mas de uma forma muito simples e muito aplicável. Ao mesmo tempo, bastante desafiadora, porque consiste numa vivência mesmo, né? É como aprender um novo idioma, é como passar a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, não é só aprender uma técnica e sair aplicando. Então, a gente consegue um resultado da comunicação não violenta com a prática e começando essa prática a partir de nós mesmos. Entendi. Mas me chamou a atenção o nome mesmo, por isso, né? A gente, geralmente o nome é algo que a gente não quer que aconteça, né? Por exemplo, violência contra as mulheres, né? É como a Dani Grelan veio aqui e falou muito bem. Então, a gente acaba abordando os assuntos e ali a thumbnail é exatamente o que a gente não quer que aconteça, e na comunicação é ao contrário. Sim, comunicação não violenta. Mas quando a gente pensa, né, no Ahimsa de Gandhi, né, sim, vê aí que faz essa sentido. origem faz sentido. Exato. Porque também a luta dele, do Gandhi, só por aí já é assim inspiradora, porque você está lutando para o seu país, para a independência do seu país sem armas, sem brigas, né? Sem conflitos. Sim. E o Marshall Rosenberg trabalhou em muitas mediações de conflito, inclusive entre tribos, entre nações, né? Então, a vida inteira ele dedicou a isso, né? Usando esses princípios, né? Ele teve esse trabalho. E aproveitando, quando você, né, a Crisinha, lá, a criancinha... Bom. Estava ensaiando minha história aqui. O Chico tá emocionado. A Crisinha lá atrás, você imaginava que, né, seria aí uma empreendedora, administradora, coach, voltada aí para ajudar as pessoas? Olha, eu sempre gostei muito de pessoas. Boa. Desde pequenininha eu gostava de juntar os amigos. Eu sou filha única, né? Mas minha casa estava sempre cheia. Então eu gostava de liderar a turma, chamar o pessoal para minha casa. E sempre fui boa ouvinte dos meus amigos. E quando eu estava na escola, as pessoas perguntavam: você vai ser psicóloga? Então eu tinha vontade de ser psicóloga. Mas depois eu fui estudar, quando eu fiz, na época, 2º grau, eu fiz um curso técnico de assistente de administração e me encantei por sistemas. Boa.
E também meu pai é administrador de empresas, e eu sempre gostei das histórias que ele contava do mundo corporativo. De certa forma, foi influenciando ali. Ela tinha um Sim. podcast em casa, né? Um Unbreak em casa, falando do mundo sim. corporativo, das histórias. Nossa, eu sempre adorei escutar ele contando, né? Meu pai trabalhou muitos anos no mapping. Nossa, então a gente ele falou do mapping. Tinha muita história, né? A gente falou do mapping esses dias. Teve Lembra que a gente falou do convidado mapping? aqui. Ah, foi o Francisco. Foi o Francisco de Blasi. sim. Exato. Ele falou que ele... Eu não sei se ele trabalhou, agora já não me recordo. Era em sistemas também. Na parte... E TI, né? E trabalhou no... E o mapping é maravilhoso, né? Sim. Traz grandes recordações sempre. Sempre. Começa a falar do Não mapping. vai chorar, eu tá? lembro. Mas vamos ouvir a Meu história. choro também. Meu primeiro terninho, assim, de página foi do Nossa. mapping. Mas e aí, Cris? Aí você foi estudar administração? Eu me encantei por sistemas, que eu vi alguma coisa na escola, e fui fazer administração na FAAP, e fui para essa área de sistemas. Então, meu primeiro estágio, primeiro e único, né, estágio, foi na área de sistemas, numa empresa grande. E o curioso é que agora, tantos anos depois, eu estou voltando a essa empresa como consultora. Caramba, olha que Sério? história. Sério. Muito Caramba. bom. Então, Mas aí você desenvolveu a sua profissão em sistemas, ou não? na verdade, eu fiz um break ali, porque eu estava ainda no estágio quando eu casei, aí nasceu minha filha, então eu optei por ficar em casa cuidando da minha filha, e como eu sempre quis ter mais de um filho, fiz Casa essa escolha. cheia, eu também, eu tenho 3, é muito bom. Sim, tenho 3 filhas maravilhosas. Boa. E quando a mais nova tinha 7 anos, eu já estava procurando o que fazer, né? Muita vontade de trabalhar. E também inspirada pelo meu pai, com uma forcinha dele, aí a gente abriu uma franquia. E fiquei 15 anos trabalhando com franquia. Tive 4 lojas. Cara, Sim. então empreendeu Não era de chocolate, não, né? e usou não. a experiência na prática ali, Sim. quer dizer, os estudos em prática no seu negócio, na Sim. administração do todo. Sim. Ali, 4 lojas é bastante coisa, hein? Bastante. Lidar com os conflitos e até aí a violência, a comunicação estava longe ainda, né? No finalzinho, não. Não? Não, porque ao longo desses 15 anos eu fui procurando, né? Eu fiz a formação em programação neurolinguística e fiz a formação em coaching. Não, e então o eu já atendimento tinha... ao público também, Sim, né? Sim, É, comunicação na veia. sim. Né? E a PNL me ajudou muito nessa questão, né? Sim. E uma coisa que me fascinava no negócio eram as pessoas, tanto os clientes quanto os funcionários. Adorava também a parte corporativa da franquia, eu gostava de participar dos comitês de marketing, de ética, de operações, né? Então eu gostava de estar inserida nesse No mundo. business total ali, né? Exato. 15 anos é bastante. Bastante tempo. tempo. Bastante, cara. Com 4 lojas ainda. Eram próximas, pelo menos? Sim, sim. É que São Paulo próximo é trânsito, né? E Sim, era aqui perto, Zona Oeste. sofreu alguma coisa assim? Porque acho que estresse, a pressão Sim. no trabalho. Sim. Então, a franquia tem 2 lados, né? Ela dá um apoio muito grande na formatação do negócio, mas, por outro lado, tem uma certa pressão. E chegou uma hora que eu percebi que eu não estava tão alinhada aos objetivos da franquia, né? O resultado, para mim, não era o meu objetivo principal. Eu adorava trabalhar no desenvolvimento das pessoas, ver que as pessoas estavam se sentindo bem no trabalho, não gostava de sobrecarregar as funcionárias. Então, ia um pouco na contramão ali das exigências, né, da franquia. Porque os caras pressionam muito por Muito. resultado ali. Muito, e por abrir novas lojas e a concorrência interna também. Que ficou muito segmento que grande. era? Lavanderia. Nossa. Lavanderia. Não, mas é difícil, porque 15 anos ainda nesse conflito todo, né? Na verdade, foi mais no final, Mais no quando final. começou a aumentar essa concorrência interna, né? Entendi. E nos 2 últimos anos, uma das minhas filhas veio trabalhar comigo, e foi muito bom. Que legal.
e tinha a chance dela continuar com o negócio, mas ela viu também que não Não era a é praia pra dela. mim, mãe. Desculpa Depois, aí. depois Adoraria aqui Ela é- lavar, mas... Ela é deixa aqui. fotógrafa. Ah, Ó, boa. Sim. Boa. E aí eu aproveitei, né, todo essa trajetória que eu fiz aí de estudos, né, em desenvolvimento humano e comecei a trabalhar com isso, né, com coaching. E já tinha conhecido a comunicação não violenta e foi um divisor de águas para mim, né? Aí quando eu fiz a minha formação, por um tempo eu fui assistente da pessoa que me deu, né, essa formação e falei, é isso que eu quero para mim. bom. Depois que a gente encontra, né, aquilo que você está buscando, tudo fica melhor, né? É o que costuma se dizer. Aí não é mais trabalho, né? Sim. Aquela história toda Sim. lá. Eu ainda não cheguei nesse ponto aí, mas estou na busca também. Mas a PNL também é interessante, mas o que se faz com PNL, assim? Qual é o resultado de um trabalho de PNL? Nossa, tem muita coisa. Eu Também, consigo corrigir alguns, sei lá, vícios que eu tenho, sei lá, tá, meia forma de agir, de pensar sobre mim, sobre minhas coisas. sem O dúvida. PNL ajuda. Sem dúvida. Há uma negociação, tudo isso. Nossa, cabe em tudo, né, também. Uhum. Então, no trabalho de coaching, a principal coisa que a gente usa, né, a PNL, é na mudança de crenças limitantes. Então, ao longo da vida, a gente vai construindo uma história, crenças, né, que Gatilhos. gatilhos. Então, são coisas que ou nos impulsionam ou nos limitam. Então, com a PNL, a gente tem estratégias, exercícios que a gente vai trabalhando isso, de identificar essas crenças limitantes e também as impulsionadoras, né, desenvolver as impulsionadoras e procurar modificar essas limitantes. Então, essa questão das crenças não é Lenda. Não é lenda, Não. não. Isso Não. acontece mesmo. Sim. Mas da onde vem isso? Da infância, das suas relações? De tudo, de da sua tudo, história. de né? tudo. Da sua história. Conflitos que, de repente, desencadeou alguma coisa em você e você vai carregar isso para sua vida, é isso? Ao invés de corrigir, você, de alguma maneira, passa por cima. E só que isso é um gatilho que toda vez que você passa por ele te machuca ou te sabota. Você também eu já fiz. consultor na PNL? Nas horas vagas. Não, mas eu já, Calma, eu já eu fiz. vou aprender muito hoje, tenho 2 aqui. Eu já, na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer a Ione, inclusive um beijo para a Ione. E Ione, se inscreva no canal, Ione. Ione, você já se inscreveu no canal? Mas e aí ela atendia lá na Paulista e eu fiz um período fiz 3 meses. Foi muito legal, foi uma experiência bacana, porque eu tô falando da minha experiência, né? Conversando com ela pegava algumas coisas que eu As crenças que a Cris falou. Algum gatilho que eu falava sem perceber, mas talvez de uma forma negativa ou positiva, ela ia pontuando e ali a gente ia corrigindo. É o que ela falou, pô, isso aqui é muito bom, vai para cima. Isso aqui, que eu já cheguei a sentar e falar assim, volte aqui, quando que foi isso aqui? Aí você vai fazendo a linha do tempo. Pô, antes disso eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz... Aí você chega no momento Sim. e você vive aquilo, manja? E aí é onde você destrava Faz o gatilho, uma ressignificação daquele acontecimento. Exato. Né? Entendeu? Uma atitude que você toma ali, até fisicamente mesmo, né? Você toma essa atitude fisicamente que seja. E Boa. é mágico, né? Sim. E é uma baita responsabilidade. Porque, na minha opinião, uma pessoa que é especialista em PNL, ela tem uma responsabilidade sobre o ser humano muito grande, entendeu? Por exemplo, nesse ponto de você voltar um gatilho ruim e ressignificar aquele momento, imagina se faz uma cagada. Piora tudo, cara. Não, mas não é
possível, né? Porque os recursos estão todos dentro da pessoa. Sim, por isso que eu falo que, né? que é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Eu teria um cagacinho de fazer. Receio. Você é louco. Não, mas não é assim nesse nível de que a gente consiga influenciar tanto a pessoa, né? A gente, no trabalho, a gente estimula a pessoa a buscar os próprios recursos. Que é por ela e as mesmo, próprias... né? É por ela mesmo, não é? Exatamente. Ó, usa esse cordãozinho aqui que você vai bem, né? Sim, sim. Isso que é bom, né? Pra parte boa. Quando a gente fala do PNL, ele tem um curso, alguma especialização própria, tem um instituto de PNL, só para entender. Tem vários institutos e a formação é primeiro um practitioner, curso de practitioner, depois um master e depois o trainer para quem quer ensinar a PNL. Então é igual o coach, tem um instituto ali também que você acaba se profissionalizando. Isso é bacana. Agora, a comunicação não violenta é algo relativamente recente, né, no nosso país. Em outros países já está bastante desenvolvido. Até eu tomei conhecimento por uma amiga que mora na Alemanha, que me deu esse livro. Nossa. E aí eu comecei a procurar aqui no Brasil se tinha alguém dando curso, né, que eu me interessei pelo assunto. E descobri esse trainer, por coincidência alemão também. Foi com quem eu comecei aí meus estudos. E a comunicação não violenta, Cris, ela é um pacote ou a cultura influencia muito? Porque você falou dos alemães, que tende a ser mais secos, mais fechados. Isso muda de cultura? Igual o brasileiro, né, trazendo aqui para nossa realidade, às vezes a gente não fala um por favor, mas a gente pede tão meigo, né? Pô, pega para mim aí, que tipo, o por favor tá implícito, né? Isso é adaptável para uma comunicação não violenta? Sim, e principalmente porque na comunicação não violenta a gente tenta tirar todos os rótulos. Então, para a gente é importante olhar o ser humano, seja ele alemão, seja ele brasileiro, argentino, turco. Né? A gente olha para o ser humano, que os rótulos, eles limitam. Se você olha para um alemão sempre dessa forma, você pode perder a oportunidade de conhecer características diferentes dele. Né? Sim. Então, mas como a gente aplica a PNL? Porque, como você disse, o ser humano não importa a origem dele, né? Mas, por exemplo, no trabalho, né? O PNL ou a comunicação? A comunicação não violenta. Para simplificar o nome, a gente pode falar CNV. CNV. Isso, aí boa. fica mais curtinho. Porque, assim, como a gente fala, a gente trabalhou, eu trabalhei, o Thiago continua, no mundo corporativo, você também teve sua experiência empreendedora, né? E no trabalho a gente tem muito conflito. Sim. Excessivamente até. E para piorar, as pessoas elas são vaidosas, são prepotentes, né? Na maioria das vezes não querem resolver o problema, elas querem brigar mesmo, né? Então, como se aplicaria? Um exemplo, por exemplo é bom, né? Um exemplo no trabalho, o que seria a comunicação não violenta e como corrigir isso? Tá. Primeiro, é uma mudança de olhar. Então, tudo isso que você falou de pessoas prepotentes, vaidosas. Então, a comunicação não violenta convida a olhar para as pessoas também como pessoas, tirando esses rótulos também. Né? E quando a gente conhece esses princípios, a gente passa a olhar para os acontecimentos de uma forma diferente. Então, você não tem o poder de criar em mim sentimentos. Você faz algo e sou eu que sinto. Então, isso está em mim. Mas eu sou o causador desse seu sentimento. Não. Não? Não. Então, você faz algo. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou teu gerente, estamos aqui na reunião, você passou um dado errado. Sim. Pô, Cris, de novo? Cris, eu já falei para você várias vezes e está se repetindo de novo. Sim. Por favor, tem como você parar com isso? Foi bem agora, hein? Foi. Ok, eu posso ficar muito assustada, muito triste, mas de repente o Thiago, que está na mesma reunião, se ele escutasse isso de você, talvez ele não ligasse. Falei com a minha mão, Chicão. Então, está em nós.
né? Faz sentido. É. Ele jogou Sentir a algo. ignorância dele, né? Sim, E vai de você absorver ou não. sim. Você pode falar, puta cara babaca, e falar, tá bom, Sim. pode deixar que eu... Não, mas Então, a CNV convida a gente a sair de um modelo de buscar o culpado ah, e buscar ir para a responsabilidade, mas de que forma, né? Olhando para as necessidades das pessoas. Mas, Cris, Então, é instintivo, né? Você... Sem dúvida, sem dúvida. A gente está condicionado a ter reações nos tais gatilhos que você falou, né? Sim. Então, se alguém um dia falou comigo dessa forma e ficou muito marcado para mim, toda vez que alguém falar, Começar eu vou a ser falar. reativo, vou começar a chorar, ou eu vou responder para você do mesmo jeito, e ali começa um conflito, né? uhum, E a CNV convida a gente a parar de olhar para isso. Ah, o Chico me magoou, o Chico me deixa triste, né? E eu vou começar a olhar para o que eu sinto. Quando o Chico fala comigo mais alto, num tom de voz mais alto, eu fico assustada, eu fico triste. uhum. Porque, para mim, é importante tranquilidade numa reunião, é importante a consideração, é importante o respeito. Então, eu saio de culpar o Chico por me deixar mal, me deixar triste, e passo a olhar para que necessidades minhas não foram atendidas naquele momento. Então, quando o Chico falou assim comigo, eu fiquei bem assustada, porque a minha necessidade de respeito, de gentileza, não foi atendida nesse momento. Então, a gente sai desse modelo, né, de culpa, de achar quem é o culpado, e passa para esse olhar diferente, né, que é totalmente diferente do que a gente foi treinado a fazer durante toda a vida, né? Então, até interessante o break, né? É uma coisa que a gente pode utilizar, né, para sair desse modo reativo, né, fazer esse break, para daí respirar e se conectar com o que está sentindo naquele momento. É um baita exercício, né? Porque geralmente, você falando aí, e eu já vi o Chico muito agressivo várias vezes. Não, mas assim, no mundo corporativo ele é tenso, né? E quando Selvagem. E quando as coisas não estão indo muito bem, acaba que respinga para muita gente. E aí, quando a gente está, por exemplo, numa sala de reunião, uma pessoa tem uma atitude infeliz e a outra pessoa absorve e trata da melhor maneira, é muito melhor, né? Do que se igualar, por exemplo, né? Sim, e o que acontece nesse caso, né? Você fala absorve e trata da melhor maneira. Essa pessoa, ela se conectou com a pessoa que foi agressiva de alguma forma, tá? Então, normalmente a gente tem algo para resolver e a gente parte direto para a resolução. Então, estou eu aqui, quero resolver, o outro está aqui, quer resolver. Então, a gente parte direto para a resolução. E, às vezes, as ideias são conflitantes. E a gente não consegue resolver, né, se as ideias são conflitantes, se antes disso não tiver essa conexão. Então, quando a gente olha para essa etapa de se conectar com o outro, pode parecer que a gente está perdendo tempo. Como assim eu vou cuidar disso antes de resolver esse problema que é urgente? Mas a solução para as questões, ela vem de uma maneira muito mais natural, muito mais simples, quando acontece essa conexão. Entendi. Isso em qualquer tipo de relacionamento. Sim, Né? sim. Em família, com Pai, filho, esposa, marido. Sim, sim. Então, se a gente busca esse momento de conexão com a outra pessoa, busca entender o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela está agindo daquela maneira, que necessidade ela está buscando atender, do que ela está querendo cuidar com aquela atitude. Então, Cris, mas aí me vem aquele lance do seguinte, de passar um pano, assim, sabe? Porque tem pessoas que, por exemplo, o Chico foi agressivo com você agora. Aí, ok. Aí amanhã ele foi de novo, por outro motivo. Não porque você errou, sei lá, porque você apareceu. E aí a gente fica o tempo inteiro tratando isso como normal, entendeu? Essa atitude como normal. Não. Não. É só, não é que trata, Okay, mas assim,
Cai corriqueiramente, Exato, né? porque... Vai numa rotina do Sim. aquele cara, ele é muito É um cara grosseiro. ignorante. Tipo, não vamos falar com ele porque ele é um cavalo, entendeu? Entendi. Então, assim, isso rotula de uma certa maneira. Isso afasta. Então, quando Sim. a gente fala de CNV, as pessoas que a praticam não vai ter esse sentimento. Vai falar, não, é o que você está explicando. Por que ele tomou essa atitude, o que levou a acontecer, o que eu falei, o que eu fiz para isso, para disparar esse gatilho no cidadão. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas evitam, né? Elas se distanciam de alguma Sim. maneira, evitam conflitos, né? Sim. Ou tenta ser bonzinho, né? Eu vou ser Sim. legal aqui, não vou falar nada para ele, né? né? E isso não é CNV. Uhum. A CNV, ela traz 2 elementos muito importantes, né? A empatia, Uhum. e aí tem também a autoempatia. Então, a empatia é a gente reconhecer o que está vivo no outro, né? De forma respeitosa, né? Procurar compreender, reconhecer aquilo que está vivo no outro. E a autoempatia é ter esse olhar para a gente mesmo, né? Perceber o que está acontecendo comigo, como é que eu estou me sentindo. E o outro ponto importantíssimo é a autenticidade, a expressão autêntica. Então, eu não vou ficar quieta quando algo está me incomodando. Eu vou falar, mas de uma forma que respeite também a outra pessoa. É se colocar de forma você autêntica, né? de forma empática. Não né? fique quieta ou Mas esmoreça, né? Eu tenho desculpa, só para enriquecer aqui o nosso bate-papo, por exemplo, eu citei desse exemplo aqui de um conflito, né? Mas dentro do que você está falando também de autopercepção e sentimento, eu tenho um caso assim, aconteceu mesmo, eu tinha um colega que relatou isso pra gente. Ele, na empresa que ele trabalhava, toda reunião, todos os conflitos estavam numa reunião, né? Havia um cara que toda reunião... Era um ringue. Ele ia lá para bater nele, assim, sabe? Ele não tinha motivo específico. Toda segunda-feira tem reunião e o Thiago vem e bate em mim. Toda segunda-feira, qualquer assunto que vem, bate. Ele pegou um dia, o cara acabou com ele na reunião, em várias situações. Aí ele ficou pensando, eu falei, pô, mas eu nunca fiz nada para esse cara, por que ele age dessa forma? Uhum. Aí ele, muito bravo com isso, com essa situação, ele foi até o cara e falou assim, vamos almoçar um dia? Vamos amanhã? Vamos, combinou. Aí na reunião, no almoço, ele se abriu para o cara e falou, poxa, eu tenho notado que toda reunião você me bate, né? Uhum. Por quê? Não sei, eles se resolveram ali, ele falou, cara, o cara virou meu amigo. Isso é fato, aconteceu. Então, esse é um exemplo de como a conexão entre as pessoas pode ajudar a resolver uma questão ali, né? Então, se ele tivesse entrado no embate com essa pessoa durante a reunião, teria piorado só as coisas, né? Então, ele buscou de uma outra forma olhar para aquela pessoa como um ser humano que devia ter alguma necessidade ali, né? Ele buscou essa conexão. Para o CNV, o agressor, né, a comunicação violenta, ela sempre tem um motivo que impulsiona um gatilho, seja lá o que for, Sim. que alavanca ele para essa atitude verbal ou física, não sei. Mas existe uma explicação. Não é só porque o cara é esquentadinho, né? Então, todas as nossas atitudes a gente tem para atender uma necessidade. Uhum. E o Marshall Rosenberg, ele falava que a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Uhum. Então, quando a pessoa não tem uma estratégia diferente da violência. O que é estratégia, né? A gente tem necessidades. E aqui, quando eu falo necessidades, vamos entender necessidades humanas, universais. Uhum. Então, são necessidades que eu tenho, que você tem, que você tem. Então, a gente consegue se compreender no nível das necessidades. Porém, no nível das estratégias, é que acontecem os conflitos. Então, para atender uma necessidade, eu posso ter uma estratégia. Por exemplo, eu quero que a reunião corra de uma forma diferente. Então, a estratégia do Chico pode ser dar um grito. A minha estratégia pode ser
conversar com cada um, falar qual a minha necessidade, falar que eu estou preocupada com o tempo. Né? Então, nós dois estamos preocupados com o tempo, com o rendimento daquela reunião. Então, é uma necessidade, né, que temos em comum aqui, porque a gente está cuidando de algo importante para a companhia. Né? Só que a estratégia dele é uma e a minha é outra. E a gente pode entrar num conflito nesse nível. É o mesmo fim, né, o mesmo objetivo, porém com estratégias diferentes. Isso. E aí eu até estava pensando aqui, eu entendi, tá claro que a pessoa que recebe, ela ressignifica aquilo, a ponto de, assim, cara, é ele, o problema está com ele, o problema não é meu. Sim. Né? E essa é a parte da CNV para o cara que está recebendo. E para o cara que está fazendo, né? Atuando. Vamos chamar de... O agressor e o agredido. O agressor, vamos esdrúxulamente. Existe também como falar assim, amiguinho, você não precisa gritar, entendeu? Sem, eu digo que ele também ressignifique quando ele tiver com vontade de fazer isso. Tá, isso está nas mãos dele. Você pode falar para ele como é que você está se sentindo diante daquela atitude dele. Né, Chico, quando você fala comigo num tom de voz alto, eu fico assustada. Né? Porque para mim é importante a gente ter essa gentileza, o respeito aqui na nossa relação. Né? Como seria para você, de uma outra vez, me fazer esse pedido de uma forma diferente? Né? Explicando o que você precisa mesmo. Entendo. Então, eu posso mudar a minha atitude, falar para ele de uma outra forma, e o que ele vai fazer com isso é com ele. Mas pode começar a ter um efeito essa minha reação. Agora, se eu falasse, pô, Chico, toda hora você está gritando comigo, né? Não quero mais que você fale assim comigo. Devolvi. Então fica nesse jogo. Né? E precisa, e tem estágios assim, tipo assim, não, agora eu sou kids. Não, agora eu estou intermediário. Não, agora eu tenho plena consciência. Agora eu sou Gandhi, agora eu sou Martin Luther King. Isso é muito engraçado até, porque tem um autor que chama Ike Lasseter, que ele escreveu um livro, Comunicação Não Violenta no Trabalho. Então ele começa o livro dele contando que quando ele fez a formação dele, ele aprendeu. Porque tem 4 elementos que o Marshall coloca de uma forma bem simples para a gente formar uma estrutura de uma frase que contemple esses 4 elementos. E muitas pessoas veem isso como uma técnica, né? Vão usar essa sintaxe para tentar se comunicar de uma forma diferente. E ele pegou esse formatinho, chegou na casa dele e começou a falar dessa forma, e as pessoas acharam aquilo muito esquisito, né? E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu estava num treinamento de CNV, estava com um conflito em casa, uma situação acontecendo. Minha filha me ligou num momento que eu não queria ser interrompida ali, né? Que eu estava naquela imersão, né? Estava super zen ali. E ela me ligou, eu falei, tá aqui, eu vou falar com ela usando esses elementos da CNV, né? Abençoada. Foram em prática agora. Aí comecei a falar... Não lembro exatamente qual era a frase, né? Mas quando eu terminei, ela falou assim, mãe, você pode parar de falar comigo feito um robô? Então, você ligou para a Cris. Não posso entender. O que é importante, né? Que o Ike Lasseter traz, né? Para a gente começar a prática da CNV em silêncio. Então, primeiro, olhando o que acontece em mim. Então, o Chico falou comigo daquele jeito... Então, eu vou fazer aquele break e vou me conectar com o que eu estou sentindo. E aí eu vou escolher uma forma de colocar o que é importante para mim. Então, o primeiro desafio é sair desse automático e fazer essa autoempatia silenciosa. O autoconhecimento ali, né? No segundo passo, a gente vai fazer uma empatia com o outro também em silêncio. Então, eu vou olhar para o Chico, nossa, se ele está falando assim é porque realmente para ele... Rapport vai no meio ou não? Não faz sentido. O rapport é muito semelhante à empatia, né? Sim. Essa estrutura que a PNL traz do rapport é para buscar... Sim, a conexão. A conexão, uma empatia.
E então a dica dele é essa: começar com a prática silenciosa e depois começar a falar, né, usando esses elementos que não precisa ser da forma como ele coloca. O Ike Lasseter chama de rodinhas de bicicleta. Então, no começo, você usa essa estrutura para identificar todos esses elementos na sua fala, né? Mas, conforme a gente vai praticando, até silenciosamente mesmo, a gente vai tendo mais fluência nesse Eu idioma, imagino né? que, imagina só, quando você está diante de uma situação dessa, que você consegue se desconectar da situação, pensar os motivos, né? Porque, de novo, a culpa não é minha. O jeito do cara, da pessoa, não foi, não sou eu, né? E aí a gente tem a possibilidade de pensar até assim, putz, mas eu também dei uma cagadinha, né? Eu devia ter feito assim. Então, ou seja, o autoconhecimento, o autofeedback e, pô, da próxima vez eu vou tentar fazer Sim. melhor e tal. Então, isso engrandece de qualquer Sim. maneira, né? Porque a gente está acostumado a ser reativos, Sim. né? E depois a Nem gente ouvi. vai embora com mal-estar, não pensa mais em E vai como se poderia arrependendo. ser diferente. E vai se arrependendo se ainda. Nossa, eu arrepender. deveria ter falado isso, Sim. aquilo. Mas como que é assim que ele falou isso de mim e eu não falei? Aham. Impressionante, E aí você né? está sendo violento com você Comigo, mesmo. exato. Eu peguei nesse ponto, Sim. porque faz total sentido. Se o cara foi violento contigo de alguma maneira, o problema não é seu. Entendeu? Então, é essa mudança de olhar, Sim. né, que é importante. Sim. Então, não é... Até a gente sempre comenta isso, né? Na edição, em português, eles colocaram um subtítulo aqui: Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Deixa eu dar uma A gente olhadinha, não Cris. gosta disso, Ah, tá? não? Porque a CNV não é uma técnica. Ah, tá. Ela até tem uma metodologia, mas ela não é uma técnica. No original em inglês, é a language of life. Então, a linguagem da vida. Então, é amplo, né? Como é que você vai olhar para a vida? Então, a gente pode fazer um trabalho de CNV dentro de uma empresa, mas você não está trabalhando o indivíduo somente ali naquele ambiente. Você está trabalhando a vida dele. Então, ele vai sair com esses elementos para usar em qualquer lugar que ele esteja, né? Entendi. E isso aplica assim, no trabalho, uma empresa contrata a consultoria de CNV. E aí aplica o quê? Com um grupo? Tem que chamar, por exemplo, no nosso caso aqui, você vai conversar com a pessoa que se sentiu ofendida, depois comigo, depois com ele? Não, aí já seria uma mediação de conflito, né? Então, tem pessoas que são especializadas em mediação de conflito, que têm muita base em comunicação não violenta, né? Mas o trabalho que eu desenvolvo, né, nas empresas é fazer workshops para que as pessoas tenham contato, né, com essas ideias. Em forma generalizada. Isso. Então, é um grupo e você vai lá e Isso. fala, pessoal, esse aqui é a minha vida. O CNV explica e é o primeiro contato das pessoas. Sim, seria como instalar uma cultura nova dentro da Isso. empresa, uma cultura de CNV. Então, você pode começar até com os gestores, né, os líderes, para que eles entendam isso e comecem a ser o exemplo, possam envolver as outras pessoas também em participar de outros workshops, né? É engraçado que eu estava conversando com uma pessoa falando exatamente disso, de a reação, além da reação em cadeia, das atitudes espelhadas, né? Então, ou seja, se eu sou um cara que sou agressivo e tem alguém, né, no meu convívio que acha legal isso e olha isso de uma maneira positiva, se espelha, ele repete o que você estava fazendo. Exato. E aí esse cara vai fazer com outra pessoa ou com outro grupo que, se acreditar que é legal também, ou seja, ele vai fazendo vários discípulos. Mas você sabe o que é isso também? É a cultura. Isso. É a cultura que vai passando, né? Isso. Por exemplo, você começou a trabalhar numa empresa. Você tinha um gerente que era assim, dessa forma. Mas ele tinha um cargo, né? Então era referência.
Aí você passou a achar que, pô, tem que ser assim, né? Para chegar nesse cargo tem que agir assim, tem que tratar as pessoas dessa maneira. Aí ele vai ali naquela empresa, carrega essa cultura, vai para a próxima e vai seguindo esse modelo. Exatamente. Sim, sim. Então, você Até falou se tudo transformar. a cultura, né? Então, você não quer ser diferente, né, das pessoas que estão ali. Você quer agir como todos estão agindo. E a Exato. proposta da comunicação não violenta é trazer uma nova forma de se relacionar, ter mais resultados, porque você vai conseguir ter pessoas mais engajadas no trabalho, se sentindo mais seguras, mais respeitadas, com mais confiança, não tendo medo de errar, né? Porque sabe que se errar vai ter um olhar diferente, vão olhar aquilo como um aprendizado, né? As pessoas não vão esconder mais também as coisas que fazem que não estão Tão claras, tão tão de claras. acordo. É isso. E também Não vão ter medo de se abrir e falar, né? e não tem nada a ver em, de repente, virar o bonzinho, né? Não. Que aceita tudo, né? Porque a galera pode confundir isso com, agora a gente saiu do workshop de CNV e agora vou ser bonzinho, não Pelo é? contrário, né? Porque você aprende a ser autêntico também, ser mais vulnerável, falar mais o que você está sentindo, né? Nessa cultura do medo, você segura, você acaba sendo até mais bonzinho porque você não fala nada. Exato. Né? Com E o- esse olhar da CNV, você consegue se abrir e falar mais o que está vivo em você. né? Acho que até, talvez, empiricamente, o contrário, né? Por exemplo, numa empresa, uma pessoa que talvez não saiba, mas aplica o CNV, ele é tratado como bonzinho, assim, e ele só está indo da melhor maneira. Mas a turma toda é muito agressiva. Ele se sente, então, o bonzinho, entendeu? Pode correr isso também. porque- Não Porque necessariamente. todo mundo pode achar, Aham. pô, não, a gente precisa de gente assim, tal, vigoroso, Que treta. que briga, que põe a sua posição firme. E o Sim. outro lá, A né? posição firme pode ser também empática Exato. e autêntica. É isso aí. né? O lance da então, autenticidade, justamente. né, ela é... Não tem essa Ou- visão. não há certo nem errado, porque o cara, eu estou colocando o bonzinho como o cara que pratica a CNV. Sim. No meio dos monstrinhos, vamos dizer assim. Mas pode ser uma pessoa que fale alto. Pode ser uma pessoa que tem energia para conduzir uma equipe, né? Mas ele está tendo um olhar de conexão com aquelas pessoas. Né? Então não é ser um. Ou Não é falar bonzinho, baixinho, né? A falar partir de agora vai mansinho. ser o... Não, é. não. Então, a base é essa conexão, né? Porque a gente, no mundo corporativo, a gente tem duas dimensões mais comumente, o pensar e o agir. Então, eu penso e vou agir, né? E tem a reação também. E a proposta da CNV é trazer uma terceira dimensão, que é o sentir. Vai falar de sentimento em empresa. Nossa, É desafiador. Mas hoje em dia já O tem uma RH abertura para humanizado, isso. né? Tem muita abertura, né? Sim, tem. E um caso interessante, até na Microsoft, quando o Satya Nadella assumiu, né, como CEO, ele deu para cada um dos líderes um livro desse do Marshall Rosenberg. Olha, de cara. De cara, porque ele queria mudar aquela a cultura. Exato. Então, é importante, né, esse trabalho na empresa como um todo para instalar essa cultura mesmo. E mesmo que a gente faça um trabalho pontual com um líder, já tem um resultado, né? Porque ele vai começar a agir com os liderados de uma forma diferente. O trabalho fica muito melhor quando você tem respeito e consideração. Sim. Não é questão de ser bonzinho, não. É saber falar, saber ouvir. Quando você tem isso, é um oásis, né? Sim. No meio do mundo corporativo. Mas Sim, e reconhecer o ser humano que está ali. É, Né? exato. Tem muito essa coisa de vida profissional e vida pessoal, e essas coisas não se misturam. Né? Nossa. E na pandemia, isso foi uma coisa que se escancarou, né? Porque nas Quebrou, reuniões né? você ficava vendo a casa da pessoa, o filho gritando, o cachorro latindo. Né? Então, Pedreiro. mas antes da pandemia, essa pessoa já chegava no trabalho levando questões. toda essa bagagem de casa, né? Questões de casa, coisas que estavam preocupando a pessoa. Né? Então, uma coisa importante também é ter essa abertura de entender o que está vivo naquela pessoa. Tem uma prática bem interessante que a gente sugere. Dica, hein? Opa, dica. Anota aí. Qual é? Vamos ouvir. Antes das reuniões, fazer um check-in. O que é um check-in? O que é? É cada um poder rapidamente falar como é que está chegando.
Tipo, olha, gente, hoje eu não tô bom. A Sil me deu uma bota de manhã. Briguei com a minha esposa de manhã e... Sim. Tá, eu tô Aí assim, a tá? cara Hoje... feia do Chico não vai ser por causa do projeto. A gente vai Exato. saber que ele tá com essa cara Também, né, mano? triste. Tomou uma bota da Sil, né, Chicão? Mas Não. e aí? Se todo mundo, aí no check-in, todo mundo Tá. traz... É porque são percepções, Chicão. Às vezes você tá com a cara feia, eu tô achando que é por causa do projeto. Não, não. Mas não, é porque a Sil te deu uma Não, bota. eu consegui entender. Mas eu digo assim, estamos na reunião e todo mundo, como ela falou, faz o check-in. Então, Rapidamente. você vai trazer também, ela vai trazer todo mundo que está ali. Sim. Mas aí vai virar um chororô. Não, já falou, tô feliz pra caramba porque a Sil deu uma bota no Chico. Eu tô... Como que a gente vai Qual que é o resolver? projeto? Pode ser Pode qualquer ser um. compartilhar algo. É. Né, Eu fico alegre, imaginando a feliz, sequência dessa Tá. reunião, todo mundo trazendo seu Não, problema. Chico, Bom, nem sempre, nem não. todo dia tem Vamos, treta vamos. também, né, cara? Pelo amor de Deus. Cris, Não, mas só falando sobre o pra ela check-in, responder né? aqui, Então, Thiago. se é uma reunião com 20 pessoas, você não vai fazer a roda toda ali, né? Você pode sugerir para que conversem em duplas, né? Você faça uma troca aqui com quem está do teu lado. É uma coisa rápida mesmo, 1 minuto. Então, a pessoa tem a possibilidade de... O que é o check-in, né? Você chega no aeroporto, num check-in carregado de bagagem. Você vai chegar lá, você vai depositar a sua bagagem. E o check-in para uma reunião é assim também. Você vem carregado de coisas que estão acontecendo na sua vida. Naquele momento que você tem a oportunidade de falar sobre isso, você vai depositar ali. Então, é como se tirasse aquele peso. libertador, né? Ufa, agora eu estou pronta para a reunião. Entendi. É. Eu já não fico armado, Exato. porque senão já tô com Colocou aquilo pra na fora de alguma cabeça. maneira. Sim, Se você colocar, ó, o prazo era até o dia 10, não vai mais. Vai ser lá pro dia 30. e ali Agora eu já sei, tudo bem. E aí pode ter uma compreensão também para o que a pessoa está vivendo, né? Se um prazo está apertado e a pessoa está passando por um problema muito difícil em família, aquilo pode ser considerado ali na reunião. Sim. Agora, se a pessoa não tem abertura para falar sobre isso... Transferir o trabalho para alguém que Sim, pode sim. dar sequência. Ou ajudar, né? né? Ao invés de você estressar, você fala, putz, me Alguém fala vai aí que eu te ajudar. ajudo Isso. aí. Ao passo que se não tem essa transparência, Sim. vai vir uma cobrança em cima de uma pessoa que não tem condições de atender. Exato. Né? E E a não vai te pessoa não vai ter entregar- coragem de falar, vai ter medo, né, Sim. de falar e ter consequências, né? Com certeza. Cris, Carol Curses é sua filha? É. Tá bombando aqui no YouTube. Aqui. Mas só dando boa noite pro pessoal, Fernandinho, Carol, Thaís, Paulo Elias, Silvio, Ivani, Raimundo, tem uma galera aqui. Aí tem umas perguntinhas, tá bom? Opa, falei para mandar pergunta fácil. Aí tem aqui, ó, Selena. A CNV também atua na intenção de quem fala ou apenas na forma de que o ouvinte recebe e sente o que foi falado? De quem fala também. Também. Então, quando a gente já tem essa consciência, né, desses elementos que são observar o que está acontecendo sem julgar, dar atenção para o que eu estou sentindo, perceber que necessidades minhas eu gostaria que fossem atendidas ou não estão sendo atendidas. E um pedido, né? Como é que eu posso fazer um pedido ou buscar uma estratégia para atender aquilo? Então, eu posso falar usando esses elementos. Né? Como eu falei, no começo a gente fica um pouco engessado pensando, né, em todos esses elementos. Mas depois, quando a gente vai praticando silenciosamente ou praticando com amigos, né, a gente faz muitas duplas empáticas, grupos de prática. E até me lembrei de uma frase interessante que um trainer falou num treinamento. Ele fala que é importante praticar na luz aquilo que a gente pode usar na escuridão. Então, a gente incentiva muito a formação desses grupos de prática para trazer alguma coisa que aconteceu ali na empresa, olhar para aquele fato, como eu agi naquela situação e como é que eu poderia agir diferente. E praticar um diálogo diferente, né? Então, vou elaborando também a minha fala. Então, o CNV com quem é mais... que tem um relacionamento melhor que amigo, é mais fácil? Não. Por quê? Olha, eu acho que o ambiente mais difícil de usar a CNV, o mais desafiador é a família. Porque são as pessoas... Mais liberdade, né? Tem mais liberdade, são as pessoas que a gente tem mais Conhece, cuidado, né? também, né? Então, eu não vou falar isso porque eu sei que isso vai dar um conflito. Então, a gente, muitas vezes, tem essa dificuldade, né, de ser autêntico. Empatia também, às vezes, a gente coloca alguns obstáculos, né?
para a gente saber se estamos sendo empáticos ou não, é importante ver se a gente está praticando algumas coisas nas conversas. Aí isso entra também na pergunta que ela fez, né? Como é que eu converso? Para ser empático, a gente não precisa falar nada. É só estar presente para o outro. Uhum. A gente até pode falar, mas respeitando o que a pessoa está colocando, procurando reconhecer os sentimentos dela. Ouvir, dar ouvidos. Ouvir, principalmente. Né? Então, obstáculos são, por exemplo, você está conversando com o seu filho e, de repente, você tem um impulso de dar um conselho. Você interrompe o que ele está falando e já coloca o seu ponto de vista. Porque os pais fazem automaticamente automaticamente. Isso. Ainda cai até naquele... no comum dizer, não, já Sim. vivi, já tive a Sim. sua idade, Sim. eu sei essas coisas. Empatia zero aí. Né? A empatia acontece quando você escuta, procura compreender o que a pessoa está trazendo, reconhece que aquilo é importante para ela. E aí, se você tiver muita vontade de dar um conselho, você fala, filho, eu estou com vontade de te falar uma coisa, né, a respeito disso. Você gostaria que eu falasse? Uhum. É muito difícil fazer isso, cara. É desafiador. Por então, isso, a minha filha tem 7 anos, a mais velha. Então, eu já vou começar a praticar agora. Porque quando ela chegar na adolescência, eu estar mais preparado. Porque a gente tende... Engraçado, né? A gente tende a ter atitudes... como que eu posso dizer? Não desrespeitosas, mas atrapalhando, não deixar as pessoas falar, principalmente as mais próximas mesmo, sim, né? Sim. Então, É verdade. eu tenho um amigo meu que faz podcast comigo, que é impressionante. Cris, só falando mais aqui, ó. Lígia Cursis, quem é? Minha filha. Ela falou, tô Falei aqui também. Falei que ela sabia. Ela falou, eu tô aqui também. Preciso tomar cuidado com o que eu falo, que vai ter cobrança depois. Exato. Então, mandar um abraço pro pessoal aqui, super interativo no chat aqui do YouTube. E realmente várias coisas aqui, perguntas do pessoal todos cumprimentando. O Sil, o Leonardo Cursis também. O pessoal todo aqui mandando um abraço, beijo e boa noite. Muito bom, muito bom. Cris, então assim, você falou de família, o ambiente assim, ou relação de marido e mulher também, né, já deveria, Tiago, se não pratica, começa agora. Porque ali quem é casado sabe, né, ao longo do tempo ali não é muito fácil o casamento, é muito bom, mas você tem aqueles conflitos normais que todo casal tem. Sim, e é legal pensar que as necessidades são as mesmas. As estratégias aqui podem ser diferentes. Então, quando a gente se abre para olhar para novas estratégias, para escutar o outro e construir estratégias em conjunto, aí fica mais tranquilo. É um exemplo. Você chega no final do dia, você está cansado, você quer fazer algo para relaxar. Então, você chega em casa pensando que você quer botar o pijamão, sentar no sofá, assistir Netflix. Sua esposa está cansada também, trabalhou muito, e ela está pensando em se distrair, relaxar. Na cabeça dela, seria bem gostoso ir para um restaurante, para um ambiente diferente, né? Então, aí começa uma discussão. E vamos para o restaurante? Né? Não, meu bem, eu quero descansar. Então... Né? Então, as estratégias são diferentes, mas os dois querem descansar. Mas eu sei o que vai dar. Vão no restaurante, certeza. Isso. Mas de que forma? Será que você vai frustrado para o restaurante? Não. Vai ficar assim no restaurante, né? Você já abre um Insta. Você já pediu? Ah, tá, gosto. Cris, tem uma pergunta aqui, ó. Raimundo Ramos. Como posso ter clareza da minha necessidade em um momento de conflito? Primeiro, fazendo uma pausa. Respira. E o maior sinalizador para a gente das necessidades não atendidas ou até das atendidas são os sentimentos. Então, os sentimentos são como as luzes de um carro, né? Que acendem para mostrar que alguma coisa não está funcionando. Uhum. E os sentimentos, que a gente costuma não dar muita bola para eles, a gente foi educado a não prestar atenção nos sentimentos, né? Menino, não chora, não fica triste, vai passar, né? Então, toda a cultura é para não prestar atenção aos sentimentos. Mas quando a gente faz essa pausa e procuramos nos conectar com o que está vivo aqui dentro, aí é uma grande pista, né? Então, no caso da nossa interação na reunião, eu me senti assustada. Então, esse assustada
triste, com medo. Então, isso pode ser uma pista da necessidade minha que não está sendo atendida, que é de respeito, gentileza. Você imagina isso, por exemplo, uma reunião toda segunda-feira. Sexta-feira o seu mundo acabou, né? Porque você já vai naquela dificuldade emocional para segunda-feira. Essa reunião de segunda aí tá mais perto, hein? Eu acho que não é um amigo não, viu? Acho que é um conhecido meu aqui. Cris, é impressionante, mas... Já passou. Já Poxa, passou. poxa. Passa muito rápido. Cris, você gostaria de deixar alguma mensagem, em modos gerais? Fique à Ou, vontade. na verdade, se faltou algum tema aqui Que que a gente não falou. tenha tocado, Acho fique à vontade. Vou ter que voltar. Vai ter que ter a Cris, parte 2. É muito grande, muito extenso, Muito, né? Assim, muito. E mensagem. Eu acho que a mensagem seria a gente procurar se olhar mais e começar com uma autoempatia, percebendo como é que a gente está falando com a gente mesmo. Prestando atenção se o que eu digo para mim mesmo se são coisas que eu diria para um amigo. Normalmente não. Normalmente a gente é muito duro com a gente mesmo. Se sabota, a gente se né? culpa muito. Eu não gosto muito desse termo se sabota, porque sabotar dá a impressão que você está agindo propositadamente contra você. E isso é inconsciente. Na verdade, você busca sempre fazer o melhor que você pode naquele momento. Você busca atender uma necessidade. Então, quando eu me culpo, eu estou atendendo uma necessidade... Para cobrir outra. Né, de fazer algo né, que eu não fiz. Porque era algo importante para mim. Então, vamos supor, o Chico gritou aqui, ele vai embora, poxa, gritei com a Cris, estou mal com isso, sou grosso. Então, quando ele se culpa por isso, ele está atendendo uma necessidade. Ele percebe que ele não atendeu a necessidade de ser gentil, né? E é bacana, né? Quando também, de alguma maneira, reconhece no outro dia, né? Nem que seja no outro dia. Pô, Cris, eu gritei contigo, mas o problema não era com você, era comigo. A Sil brigou comigo. Sim. Então, eu descontei em você. Sim. Cris, mas, por outro lado, também, a CNV também, ela não é uma mágica que possa manipular o resultado de uma disputa ou de um conflito, né? Porque, de repente, você pode passar a imagem ou eu entender que é manipulável essa situação. Eu posso manipular o Thiago aqui nessa condição para dar um resultado que eu queira. Não, porque a proposta é a autenticidade. É cada um falar o que realmente é real. O realmente é real é bom. Hein? Cada um vai falar do que é importante para si. Então, você pega um conflito, alguém que vai mediar um conflito. Então, estão num conflito ao nível das estratégias. Então, você vai chegar e buscar qual a necessidade daquela pessoa, do que a pessoa está cuidando, né? E aí ver o que a outra pessoa está cuidando. Então, você dá um espaço para que as pessoas se escutem, o que normalmente num conflito não acontece. Você está falando comigo, eu já estou pensando em como defender a minha posição. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou me abrindo para entender a sua necessidade. Já fechou o ouvido, já, né? Então, numa mediação, você faz os dois trazerem a verdade. E aí, juntos, chegar em alguma coisa que atenda ambos. Porque aí eu tenho, nessa condição, saber como eu estou, como eu sou, as pessoas que estão ao meu redor, para a gente, no melhor acordo, buscar as melhores soluções, as melhores respostas para aquele conflito. Isso. Entendi. E no mundo corporativo, né, onde a gente passa a maior parte do tempo, né, as pessoas que estão dentro de uma empresa, olha quantas horas, né, a pessoa vive lá dentro. Então, como é gostoso quando você tem esse ambiente saudável, de né? confiança, né, onde você pode ser autêntico. Então, o resultado, né, do trabalho de cada um é totalmente diferente. Eu trabalhei com uma pessoa que ele falava que eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim para trabalhar. Olha aqui. Que romântico. Na verdade, você trabalhou, hein, Francisco? A empresa era boa, mas alguns elementos nem tanto. Assim. Ele tem uma certa razão. Né? Você não precisa ser amigo de alguém que você está discordando. Né? Mas é importante você compreender aquela pessoa. Respeitar aquela pessoa. Não precisa ser amigo,
Mas naquela interação é importante ter esse olhar de compreensão, né? Entendi. Cris, mais uma perguntinha aqui para finalizar. Mas as crianças podem ser orientadas com empatia, mas como ensinar sem ser autoritário, Sil Bonano? Como a mágica de ensinar sem ser autoritário? Sim. Olha, principalmente escutando as crianças, né, procurando reconhecer o que as crianças trazem, Os sinais, né? os sinais. Mas as Sim. crianças são manipuladoras também, diga-se de passagem. Sim, mas Mas as elas aprendem, entrelinhas- né? É, Aprendem. exato. Ah, E tem uma coisa interessante, na CNV a gente tem uma metáfora, né, que é a girafa. Por isso até que eu falei que eu devia ter tá. trazido uma De uma girafa. girafa. O Marshall Rosenberg, ele usava uma girafa e um chacal para demonstrar a linguagem da conexão, a linguagem da girafa, e a do chacal é essa da desconexão, né? Eu não sei o com que é chacal. julgamento. É um lobo. Ah, tá. É que nos Estados Unidos falam chacal. Uhum. E, na verdade, acho que é um bicho que tem lá e não tem aqui. Uhum. Mas a girafa, né, ele pegou como metáfora porque ela é o mamífero terrestre que tem o maior coração. olha. Então, ela é um Não símbolo da sabia. compaixão, né, da conexão. Então, com as crianças é bem bacana isso, usar essa metáfora, ensinar a linguagem da girafa, Uhum. né, ensinar a criança a falar o que está sentindo, não cortar, né, quando a criança está triste, não fica triste, mas assim, ouvir, poxa, eu estou vendo que você está triste. Você quer me contar, né, o que está acontecendo com você? Do que você está precisando? Uhum. Sim, E a gente já vê também muitos movimentos em escolas, né, sim, de sim. levar a CNV. E até eu vi um vídeo outro dia que eu achei muito legal. Na porta de uma classe, várias carinhas, né, emojis, e a criança, quando chegava na porta da ela classe, escolhia. Né? Então era E um a momento de professora, se conectar. realmente esse é muito bom também. Aham. Já viu esse vídeo? Não. É, Tem mais esse uma pergunta de aqui, escolher Cris. abraço, beijo, né? É isso, também. o Aham. dancinha ali. É. E como ficou sociopata, muito comum nos cargos de liderança? Observatório. Sociopata? Isso. Não, como fica a sociopatia, perdão. a sociopatia nos cargos de liderança. Muito comum nos cargos de liderança. Então, sociopatia é um tema que dá uma discussão grande, né? Porque é um rótulo. Observatório. Aqui é a pessoa que perguntou. Sim, sim. É o Gerson. Gerson. O Gerson. Sim, mas Então, a sociopatia é um rótulo que a gente usa para designar algo que a pessoa faz. Uhum. Então, é importante olhar para o fato, para o que a pessoa está fazendo, né? É claro que tem algumas patologias, né? Mas aí não é a CNV que Não vai é a cuidar CNV. disso. Né? Até num grupo que eu participo teve uma discussão muito grande, né, sobre essa questão dos rótulos, né? Porque a proposta da CNV é olhar para o ser humano, independente do que ele está fazendo, tentar entender as necessidades, né? Então, aí, Gerson, é ir um pouquinho mais fundo, né? Tentar olhar o que essa pessoa está fazendo e procurar entender as necessidades dela. Né? Sim. Mas não é no CNV. Né? E a Kátia Stefanini, por favor, falem que a gaúcha Kátia está assistindo e aplaudindo. Ô, Kátia, um muito bom, beijo. Esses galera, gaúchos tudo- são demais. Não, tá tomando- interagindo. E pra tomando caramba. chimarrão, provavelmente. Kátia, É, com Kátia. certeza a gente vai ter que fazer o Kátia 2. Cris. Ela é Cris, tá? Eu tô chicando. Ó, Leandro, hoje. ó, olha Tá aí, ó. vendo? Ele se programou para errar o nome. Exato, No você viu? começo, ele Tá vendo? estava numa brincadeira aqui de Exatamente. errar nome. Exatamente. Mas, Cris, com certeza a gente tem que fazer aí a dois. Cris 2 versão. Porque é um assunto muito bacana. E, assim, é novo, né? Pelo menos para mim. Quando o Chico trouxe o assunto, e eu fiquei pensando exatamente na controvérsia do nome, né? De ser invertido, e eu falei, pô, vai dar muito o que falar. E a gente já teve um assunto de comunicação aqui no podcast com a Bruna, que foi muito bacana também. Então, pra gente aprender sempre é super bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que você tenha curtido. Sim. Os seus telespectadores aqui, todos adoraram, mandou um monte de boa noite, São parabéns. suspeitos. Exato. Mas fica aqui o convite para uma próxima,
Né, Chicão? E com certeza engrandeceu o nosso podcast. Eu também, Cris, quero agradecer porque você disponibilizou seu tempo, sua generosidade de vir discutir um assunto para nós aqui novo, né? No Brasil, recente, eu acho, mas de suma importância porque trata da relação humana que a gente tem desde casa, com os amigos, no trabalho, e trazer essa visão, né? Porque as pessoas possam se inspirar e até buscar mais. Quem sabe comprar o livro, começar a ler e praticar também. Você não precisa ser também buscar tão conhecimento técnico. Você pode, no seu dia a dia, melhorar cada situação, né? Okay. Obrigado por você ter vindo. Então, publicamente, eu queria dar para vocês esse exemplar. Muito bom. Eu só tinha um em casa, então fica sendo do One Break. O Chico tem vários livros. Obrigado, Cris. Cris, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Tá? Engrandeceu aqui muito o nosso One Break Podcast. Eu agradeço também por vocês terem me deixado à vontade, me senti muito bem. Que bom, essa é a ideia. Sim, o Thiago deixou você tranquilo, tudo bem, né? Geralmente, né? Minha cara de mal. Pessoal, temos alguns recados aqui. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube principalmente. Compartilha, pode ver no Spotify, no Trânsito. No canal, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todas as plataformas digitais aí. Só mais uma também, Thiago. Para quem quiser gravar um podcast novo, pode ser aqui no Spot 42. Exato, falando do 42live.com.br, chama a gente lá pelo site, você tem uma estrutura bacana aqui. Quem sabe você tem uma ideia nova de abrir, de começar um podcast, e aqui a gente tem toda essa estrutura para você. Ou velha também, pode vir falar de futebol, se quiser que a gente aceita aí, né, Chicão? E aí, só falando da agenda, das próximas 2 semanas, Walter Borlina. Vamos falar a gente vai falar sobre RH, muito bacana, na terça-feira que vem. E vamos brigar com o RH. Vamos, a gente gosta de trazer RH Não, fazer aqui. Amizade com o RH. A gente gosta de trazer RH aqui porque a gente tem bastante assunto para falar, né, Chicão? É isso aí. E dia 10, o Walter Borlina. Isso. E dia 17, Sandro Dias, o Mineirinho. O skatista. Skatista multicampeão que vai dar o ar da graça aqui com a gente no One Break. Certo, Francisco Sá? Obrigado, Thiago. Muito obrigado mais Cris. uma vez, viu? Obrigado, valeu, gente. pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.